Alô gente, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Como é que vocês estão? Hoje é dia 24 de março, eu estou a gravar isto nas vésperas de ser lançado, ou seja, se vocês estão a ouvir isto no dia em que eu lancei, eu estou a gravar isto ontem. Ai, estou cansada, não sei bem porquê. E pronto, aqui estamos nós para mais um episódio. E sobre o que é que eu quero falar hoje? Eu hoje dormi muito bem. Aliás, custou-me imenso sair da cama, o que não é uma coisa muito usual comigo. Eu sou daquele tipo de pessoas que mal o despertador toca, já se está a levantar. Mas hoje confesso que fiz um snoozezinho e que mais tarde acabei por desligar mesmo o despertador e ir dormir até me apetecer. Se bem que comecei a pensar tanto no assunto que fiz isso, desliguei o despertador e levantei-me ao fim de 5 minutos, mas pronto, levantei-me às 7h30, o que para mim é um bocado tarde. Eu costumo levantar-me tipo 10 para as 7, 7 no máximo, então 7h30 para mim é um grande feito. E eu hoje dormi muito bem e tive um sonho muito peculiar em que eu estava num sítio qualquer com a minha avó e com uma senhora que eu nunca vi na vida e que tinha muitos problemas, tipo, físicos, doía-lhe muitas costas, tinha grandes problemas de ossos e não sei o quê, e a minha avó no meu sonho aparecia já com um bocadinho da doença que ela teve, mas ainda minimamente lúcida, e em que estava toda maquilhada, muito fofinha, cheia de brilhantezinhos e não sei o quê, e que falava comigo e que me perguntou o que é que eu achava na maquilhagem, não sei o quê. Foi muito querido, foi um sonho estranho, mas muito leve e bom. Estão a ver, acordei com uma boa sensação e pus-me a pensar no que... Vocês sabem que eu tenho um grande apreço, e talvez muito também por causa da doença que a minha avó teve, que foi o Alzheimer. Eu tenho um grande apreço e dou muito, muito, muito valor à memória, não às memórias que nós temos, não só isso, mas também à memória em si, o termos ou não a capacidade de coletar momentos dentro da nossa cabeça para depois os revivermos e nos relembrarmos. E eu, por ter tido este sonho, comecei a pensar um bocado no papel que os sonhos têm na nossa vida, e eu por acaso tenho a sorte de me lembrar. Eu diria que 9 em 10 sonhos que eu tenho eu consigo me lembrar assim que acordo. Eu sei que há pessoas que sonham e que não se lembram de absolutamente nada. O Ricardo é assim, ele está sempre a dizer que não sonha porque nunca se lembra dos episódios que ele vive enquanto está a dormir. E isso é algo que desde sempre eu sempre me lembrei muito. Não sei se há pessoas que por isso simplesmente têm mais aptidão para isso ou não, ou se por isso simplesmente acabam por exercitar um bocadinho essa coisa de eu, pelo menos quando acordo, eu dou-me ali uns 5 minutos para me tentar recordar de tudo o que vivi, entre aspas, enquanto estava a dormir. E se calhar muitas das pessoas acordam e pronto, começam a sua vida e nem sequer dão tempo para tentar lembrar-se do que de facto sonharam, e se calhar é por isso que acabam por não se lembrar de todo. Mas pronto, não sei se isso é uma aptidão, como eu estava a dizer, que há pessoas que conseguem ou não, e outras não. Mas eu acho que os sonhos são coisas muito bonitas, porque obviamente nos sonhos pode acontecer tudo e o mundo é todo muito estranho. Eu pelo menos tenho sonhos muito estranhos e muito surrealistas até, o que é muito interessante, e é engraçado perceber que enquanto o sonho está a decorrer, aquilo parece tudo muito normal, muito natural, e depois quando eu acordo e me ponho em retrospectiva a pensar em tudo o que fiz ou em tudo o que vi naquele sonho, começo a perceber algumas incoerências. E uma das coisas que mais me acontece enquanto sonho, não sei se vocês também são assim, mas acontece muito personagens dos meus sonhos alterarem a sua forma física para outras pessoas, mas imaginem, para ser mais explícita, porque isto é sempre muito complicado de explicar. Imaginem que eu estou num sonho, estou com o Ricardo, e no início do sonho o Ricardo é de facto o Ricardo, fisicamente e psicologicamente, mas a meio do sonho de repente o corpo do Ricardo muda para o corpo de um amigo meu, mas a personalidade continua a ser a dele, eu continuo a chamá-lo pelo mesmo nome, os sentimentos que tenho são os mesmos, mas por isso simplesmente a pessoa, a parte visual muda. Isso acontece em praticamente todos os sonhos. Eu não sei bem porquê, não sei que raio de exercício é que o meu cérebro faz para isso acontecer sempre, mas é muito interessante o facto de nos sonhos ser tudo possível, nada ser estranho, nada ser estúpido, e eu gosto muito disso. Eu não sou daqueles tipos de pessoas que procura grandes simbolismos nos sonhos, acho que é simplesmente
são simplesmente, sei lá, circuitos elétricos que o nosso cérebro tem que... Pronto, porque nós não morremos enquanto dormimos, o nosso cérebro continua a estar ligado, e eu acho que os sonhos são fruto disso. Não procuro grandes sonhos, se bem que já tive alguns sonhos um pouco... Aliás, neste momento só me lembro de um que foi mesmo muito peculiar e que eu me pergunto ainda hoje, nunca mais me esqueci, e me pergunto até hoje se aquilo de facto, será que teve algum tipo de significado, que era, basicamente eu estava numa espécie de garagem, armazém, com muita tralha. Estão a ver aquele, tipo, candeeiros, camas, almofadas, bibelôs, estatuazitas, bonecos, muita coisa assim desse género. E havia também um comando lá no meio que eu podia mexer e controlar. E eu, através desse comando, conseguia carregar nos botões. Eu lembro-me especificamente que era um comando da Mel, mas que eu, com os números dos botões, colocava datas, imaginem, 2002, 1994, punha assim várias datas específicas, e consoante a data que eu colocava no comando, todos os objetos que estavam naquela sala se alteravam para objetos específicos daquela data, imaginem. Eu punha 1995 e todos os objetos que estavam naquela sala mudavam para objetos típicos daquela altura, os telemóveis trambolhos daquela altura, televisões grandalhonas como havia nos anos 90, estão a perceber? E eu lembro-me que no sonho pus umas quantas datas, e eu nunca conseguia ir para uma data anterior a 1914, porque sempre que eu o fazia, tudo o que estava no armazém desaparecia, ficava completamente escuro e aparecia uma tela preta com folhas verdes a cair, tipo uma chuva de folhas verdes. Isso não acontecia se eu pusesse, por exemplo, 1915 ou 1920, 30, 40, whatever, mas se eu tentasse pôr 1913, por exemplo, acontecia isso, desaparecia tudo, ficava preto e aparecia essa chuva de folhas. E eu lembro-me que acordei desse sonho com uma sensação muito estranha, uma sensação de paz, mas de muita dúvida também. Aquilo, não sei, transmitiu mesmo uma sensação que eu nunca tinha sentido, tanto que já tive este sonho, diria, há uns 5 anos ou mais, e nunca mais me esqueci, consigo-me lembrar dele quase nitidamente do início ao fim. E aí, claro que me pus a pensar, será que aquilo significa que a minha primeira vida foi em 1914? Por mais que eu não tenha nenhum... não acredito, não, é tal coisa, eu nestas coisas nunca tenho uma opinião muito bem formada, porque não faço ideia, eu não acredito propriamente em reencarnação, mas ao mesmo tempo também não deixo de acreditar, então pronto. Isto tudo para dizer, dei grande volta, que hoje sonhei com a minha avó, e eu acho que esta coisa dos sonhos é uma forma muito bonita de nós, apesar das pessoas se irem embora, desaparecerem, morrerem, enquanto nós tivermos a memória delas, elas podem nos visitar, nem que seja através dos sonhos que nós temos à noite. E eu sei que isto pode parecer uma conversa da chacha, eu diria o mesmo se calhar, hoje estamos em março, não é? Há 3 meses atrás, mas a minha avó foi a primeira pessoa da minha vida que eu perdi, e eu antes disso nunca tinha tido contacto com a perda de uma pessoa tão próxima, nem sabia o tipo de emoções que isso me iria causar num curto e longo prazo, estão a perceber? Eu pensava que ia chorar rios e rios quando soube que a minha avó ia morrer, e não aconteceu, porque, como eu já vos expliquei imensas vezes, foi uma mistura de tristeza com alívio. Eu pensava que a dor e a tristeza que iria sentir por ela já não estar cá seria uma coisa constante, e não é. Eu passo vários dias sem me lembrar que isso aconteceu, e depois de vez em quando tenho assim cai-me assim a verdade em cima e lembro-me, ok, ela morreu e eu nunca mais vou voltar a ver, e de facto sinto o peso da tristeza e da ausência dela, mas é tudo muito diferente do que eu pensava, porque lá está, nunca tinha passado por nada igual, felizmente. Então eu agora sinto que dou muito mais valor a estas pequeninas coisas que não são nada, mas que ao mesmo tempo são muita coisa. E o facto de eu, durante o sonho que tive esta noite, ter conseguido ver a cara da minha avó, e a cara que ela tinha era
que ela tinha antes de ficar doente. Vê-la ali a falar comigo normalmente, com uma maquilhagem super fofa que ela nunca usaria na vida real, mas ela estava ali à minha frente a falar comigo e eu a falar com ela. E por mais que tenha sido um sonho, um fruto da minha imaginação e do meu subconsciente, teve um valor para mim. E eu sinto que o meu coraçãozinho hoje está um bocadinho mais quentinho porque sinto que a vi e espero continuar a vê-la durante muito tempo, não vê-la mesmo, porque eu não quero fantasmas na minha vida, ok? A vozinha, se tu estás a ouvir, não continua a aparecer nos sonhos, eu gosto muito de ver nos meus sonhos, mas não me apareças aqui à frente que eu morro, tenho tipo morte fulminante. Mas sim, eu acho que a nossa cabeça tem um grande peso na forma como nós acabamos... Ai, desculpa, engasguei-me. Como nós acabamos por lidar com as coisas, e eu sinto que os sonhos que eu tenho à noite têm sido a forma mais presente e mais... não é esforçada a palavra que eu quero dizer, mas pronto, tem sido a minha principal forma de lidar com a morte da minha avó, porque eu no dia-a-dia eu não quero pensar muito no que é que a morte dela significou para mim, porque tenho medo do que é que isso pode gerar, estão a perceber? Porque eu sinto que tive que vê-la morrer 2 vezes, ou milhares de vezes, porque todos os dias que eu a via, pior do que ela estava na última vez que eu tinha visto, sentia que era... A cada vez que eu a via era uma morte diferente e isso custou-me mesmo muito. Então a morte derradeira foi uma situação muito confusa e eu sinto que isto é bastante comum para quem tem pessoas na mesma situação. Então, como foi tudo... Foi uma junção de coisas muito diferentes, tipo o facto de ter sido a primeira pessoa que eu perdi, ter sido logo uma das pessoas mais fundamentais na minha vida, no meu crescimento e na forma como eu me formei enquanto pessoa, e de ter sido uma morte tão específica, não foi um desastre em que ela desapareceu de um dia para o outro, ou uma doença, outro tipo de doença qualquer em que a pessoa se calhar estava doente durante uns quantos meses e depois sucumbia àquilo. Não, foram 10 anos a vê-la desaparecer aos pouquinhos, foram 10 anos a preparar-me para o dia em que ela iria partir de vez e às vezes até a desejar isso. Então quando isso de facto aconteceu foi tudo muito estranho. Eu sinto que até hoje, também ainda não passou assim tanto tempo, estamos em março, ela morreu no início de janeiro e eu sinto que até hoje eu não consigo arrumar muito bem na minha cabeça o que é que aquilo significa, como é que eu me sinto com isto. Enfim, então eu sinto que esse meu trabalho mais profundo, mais emocional tem sido feito através dos sonhos, até porque, curiosamente, no dia em que ela morreu, eu sonhei que ela tinha morrido, sem saber. Claro que sabia que ela já estava internada no hospital e isso obviamente tem logo um papel muito fundamental, não é? Mas o mais interessante foi o facto de eu ter sonhado que ela tinha morrido naquele dia. E o mais estranho e arrepiante foi que eu abri exatamente os olhos às 7 da manhã nesse dia e a minha avó morreu exatamente às 7 da manhã desse dia. Isso obviamente tem muito do acaso aqui no meio, pode ou não ter um significado qualquer, não sei, mas eu não procuro nenhum significado nisso. A única coisa que me faz pensar e que eu perco bastante tempo a pensar e não sei bem porquê, é o estranho que é eu ter aberto os meus olhos pela primeira vez naquele dia, a começar o dia mais que eu acharia que seria o mais normal do mundo, e ela estar a fechar os dela pela última vez. Esse contraste do início e do fim e não sei, de tantas coisas acontecerem ao mesmo tempo em pontos completamente diferentes do mundo e não sei, faz-me mesmo pensar na vida em geral e eu, enfim, já me estou a dispersar um bocado, a perder o fio à meada, não sei para onde quero ir com estes pensamentos, mas é só para partilhar convosco que a minha avó tem sido uma pessoa muito presente nos meus sonhos ultimamente. Sempre foi, mesmo ao longo da doença toda, mas sinto desde o momento em que ela morreu, tem sido ainda mais recorrente eu sonhar com ela e sonhar com ela saudável, o que é maravilhoso, porque é assim que eu me quero lembrar dela, mas ao mesmo tempo
como sonho com ela bem, e quando acordo e me lembro que ela já não estava bem há muito tempo e que agora já não está cá de vez e que aquela pessoa que me visitou no sonho já não existe mais, sem ser na minha memória, acaba por ser assim uma chapada da realidade que nem sempre ou nunca é bom de ter noção, percebem? Mas pronto, faz parte da vida, e eu sinto que é para isso que a memória que nós temos serve, para guardarmos as pessoas que temos e tivemos. Isto não tem só a ver com pessoas que morreram. Eu sinto também muito isto com pessoas que já foram muito próximas na minha vida, amigos de infância que obviamente nós crescemos todos e tornamos pessoas diferentes e acabamos por nos distanciar, e deixamos de fazer parte da vida uns dos outros, deixamos de ter contacto, deixamos de estar fisicamente com essas pessoas, mas que ao mesmo tempo, apesar de eu ter imensa gente assim na minha vida, as memórias que eu tenho, as recordações e o carinho que eu senti por essas pessoas no passado continua aqui, porque eu tenho essas lembranças gravadas no meu cérebro e não posso por isso simplesmente, só porque as circunstâncias mudaram, a vida mudou, nós crescemos, eu não posso esquecer isso tudo, nem quero, não quero esquecer o que as pessoas foram e fizeram por mim, por mais que fôssemos crianças ou enfim. Há muita coisa que eu tenho guardada no meu cérebro porque felizmente tenho uma ótima memória e que dou imenso valor, e que quero continuar cá, e quase como se fosse um arquivo ou uma coleção. Há quem colecione maquilhagem, quem colecione, sei lá, pop figures. Eu gosto de colecionar o mais bem organizado e cuidado possível. Eu gosto de colecionar memórias para de vez em quando ir lá buscar uma e me relembrar do que é que as pessoas foram para mim, porque eu sinto que nós somos uma soma de todas as pessoas que passaram na nossa vida e que é injusto e contraproducente nós esquecermos de amizades que tivemos ou de relações que tivemos e que de alguma forma nos ajudaram a tornar as pessoas que somos hoje. É como se vocês, enfim, eu vou fazer um paralelismo se calhar um bocado parvo, mas quando vocês veem uma casa acabada e bonita, não se podem esquecer que dentro daquilo tudo está areia, betão e ferro, que por mais que esteja lá no fundo não se veja e às vezes passe despercebido ou as pessoas se esqueçam, sem esses materiais a casa cai. E eu acho que nós somos iguais com tudo, com as coisas boas, com as coisas más, com as pessoas que nos fizeram bem, com as pessoas que nos fizeram mal. Então eu acho que a memória é o que nos torna pessoas. Daí eu achar que o Alzheimer e demências, coisas assim deste género, é das piores doenças que alguém pode ter, porque é uma morte não física, em que o corpo continua cá, feliz ou infelizmente, mas tudo o resto, tudo o que está por dentro, tudo o que a pessoa fez, aprendeu, vai-se embora. E isso para mim, eu aprendi muito isso com a doença da minha avó. Lá está, as coisas más que acontecem na nossa vida acabam sempre por nos dar lições, e eu sinto que nestes últimos anos aprendi a dar valor a muita coisa, mas principalmente à capacidade do nosso cérebro de guardar informação, guardar acontecimentos e pessoas, e depois ter esta capacidade de inventar mini-filmes enquanto estamos a dormir, que nos devolvem durante alguns minutos as pessoas que nós já perdemos ao longo da vida. Eu acho isso muito bonito. Portanto, era sobre isso que eu queria falar. Estamos com o quê? 19 minutos. Ainda podemos falar aqui mais um bocadinho sobre o que é que eu quero falar mais. Vamos falar, obviamente, eu já desisti, eu não vou conseguir não falar porque é incontornável, estamos todos na mesma situação, mas hoje quis começar por outro tema para, enfim, se não querem ouvir falar de coronavírus, quarentena e coisas assim, vão-se embora. Neste preciso momento, vemos para a semana. Um beijinho, gosto muito de vocês, mas eu sinto que é parvo tentar não falar sobre este assunto, porque estamos todos fechados em casa, a verdade é que não acontece grande coisa, e o que temos todos em comum neste momento é esta situação, infelizmente, não é? Eu já estou em casa. Hoje faz 11 dias, não tenho estado a passar mal. Claro que ver as notícias é assustador, uma pessoa fica meio ansiosa, meio inquieta, meio assustada, mas ignorando
toda a situação da doença em si, das pessoas que estão a sofrer com isso, realmente, esta quarentena tem sido muito boa para mim em muita coisa. Para mim, e eu sinto que para a maior parte das pessoas, porque nós finalmente temos tempo. E vocês sabem o que o tempo é, o tempo e a memória. Eu sinto que é tipo as coisas que estão ali naquele altar na minha vida. Ninguém tem tempo hoje em dia, é a grande crise do século XXI, é escassez de tempo. Ninguém tem tempo para trabalhar, ninguém tem tempo para estar de folga, ninguém tem tempo para fazer o que gosta, ninguém tem tempo para fazer absolutamente nada, e agora fomos obrigados a estar dentro de casa sem sair, com imenso tempo à disposição. E isso tem sido muito bom para mim, porque eu tenho estado a obrigar-me. Neste momento já não é uma obrigação, mas pronto, no início obriguei-me a não fazer nada, a estar mesmo o dia todo só a fazer atividades de lazer, a jogar no computador, a ver vídeos, a ver filmes, a ver séries, a cozinhar, whatever, sem fazer nada relacionado com o trabalho, quer fosse a desenhar, a tatuar, a editar vídeos, a gravar vídeos, porque é algo que eu sinto falta quando estou na minha vida normal. E seria, de certa forma, uma estupidez eu não aproveitar, apesar de todas as circunstâncias, não aproveitar esta altura em que, por obrigação, eu tenho esse tempo. Então, eu tenho feito muito isso nos últimos dias, tenho estado a tentar equilibrar muito a minha vida entre não estar a fazer nada de produtivo e, de vez em quando, trabalhar. Que é exatamente o contrário da minha vida normal, que é trabalhar e de vez em quando ver um filme, de vez em quando ver uma série, e eu quero inverter isso durante o tempo que for, que esta quarentena dure, porque apesar de todo o mal que isto tenha trazido às pessoas, à economia, a tudo e mais alguma coisa, podemos tirar partido disto. Aliás, temos que tirar, se não damos em malucos, não é? E eu sinto que há muita gente a passar mal em casa sem fazer nada, e eu acho um pouco estranho. Claro que toda a gente é diferente. Eu também sou uma pessoa que gosta muito de estar em casa por defeito. Eu ainda não notei grandes diferenças em relação a isso, porque eu já saio muito pouco de casa, então sinto que vai demorar muito mais tempo até isso me começar a fazer confusão do que uma pessoa que esteja habituada a sair todos os dias. Mas eu sinto que quem está a passar mal na quarentena, por causa da quarentena já ao fim de uma semana de isolamento, é porque se calhar está a pensar em tudo o que está a perder e não em tudo o que pode fazer em casa. Há tanta coisa para fazer, há tantos filmes para ver, tantas séries para ver, tanta música para ouvir, tantos móveis por limpar, tanta coisa por organizar, jogos para jogar. Opa, há mesmo muita coisa, e aproveitem agora que têm tempo para estar em casa sem a pressão de... Porque isso também é uma das coisas, e eu acho que é por isso que me está a saber tão bem isto tudo, tão bem, e opa, não me levem a mal, eu sei que há pessoas a sofrer, eu também estou cheia de medo por mim, pelos meus familiares, principalmente o meu avô e os meus sogros, que são pessoas mais velhas, mas vamos esquecer essa parte toda má, e vamos pensar que agora podemos estar em casa sem fazer nada, a descansar a nossa cabeça, que é tão importante, sem sentir a pressão de que devíamos estar a fazer qualquer coisa, porque neste momento a melhor coisa que nós podemos fazer pelos outros, por nós e pelo mundo, é estar fechados em casa. Portanto, tirem partido disso e façam aquilo que não têm tempo de fazer no resto do ano, no resto da vida até agora. E é nisso que eu me tenho estado a focar, e eu sinto que me tem feito muito bem a vários níveis. Primeiro, a não fritar com esta situação toda, a aprender a relativizar um bocadinho as coisas e a descansar também, que eu sinto que é algo que não tenho feito nos últimos 3 anos, desde que acabei a licenciatura, que tenho andado numa busca incessante do meu lugar no mundo profissional, no que quero ou não fazer. E é engraçado e irónico como a vida é, porque assim que eu encontrei, assim que eu percebi o que é que queria fazer, pelo menos nos próximos anos, que me dava alguma estabilidade financeira, aconteceu isto tudo e voltei, entre aspas, à estaca zero. Mas tem sido muito bom para mim. Tenho jogado Sims, amigos, maratonas de Sims de dias inteiros praticamente. E eu sei que não é a coisa mais saudável do mundo, mas tem-me feito bem mentalmente, e isso também é um tipo de saúde. Tenho-me divertido muito, ai, desculpem.
tenho cozinhado, tenho estado tempo com o Ricardo, mas ao mesmo tempo temos tido tempo separados porque estamos os dois na sala, cada um a fazer a sua cena, o que é importante também para não nos fartarmos um do outro e não nos matarmos ao fim de uma semana. Mas é verdade, e não tenho, ao contrário de muita gente, não tenho feito vídeos a mais. Eu nos últimos meses já estava a publicar apenas um episódio de podcast e um vídeo normal no canal, e agora durante esta situação do isolamento apenas acrescentei um vídeo à minha programação, ou seja, um podcast e 2 vídeos. Há pessoas que estão a fazer vídeos todos os dias, há pessoas que aumentaram bastante a quantidade de conteúdo que fazem, não só no YouTube, como também lives no Instagram ou IGTVs, e eu percebo, e de certa forma isso também acaba por ser um escape, não só para quem vê, mas para quem produz o conteúdo também, mas de certa forma eu acho que já está a haver um excesso de conteúdo em que é um bocado demais, e às tantas também eu acho importante as pessoas não estarem constantemente a serem estimuladas exteriormente para que... Como é que eu ia dizer isto? Eu sinto que quanto mais nos distanciamos dos problemas que estão a acontecer no mundo, mais difícil é depois quando vemos as notícias e nos relembramos do que está a acontecer lá fora. E eu sei disso porque, como eu vos disse, eu tenho estado a jogar imenso Sims, e durante aquelas horas em que eu estou a jogar, eu estou compenetrada naquele mundinho em que não existem problemas. E quando eu faço pausas e ou vou ao telemóvel ou ligo a televisão e percebo o que é que de facto está a acontecer no mundo, dá-me assim não ataques de pânico, mas dá-me tipo, ok, o mundo não é cor-de-rosa como aqui nos Sims, e de repente parece que fica logo tudo 1000 vezes mais pesado do que era antes de eu me ter distraído com o jogo, percebem? Porque vocês acabam, o ser humano é um bicho que se adapta, e se vocês estiverem sempre a ver problemas e coisas más, vocês adaptam-se a isso e relativizam, e aquilo deixa de ter um peso tão grande. Agora, se vocês estiverem constantemente a fugir a essa verdade, quando tiverem que enfrentar, porque mal ou bem nem que seja uma vez por semana, vocês têm contacto com as estatísticas, com os dados, com o que está a acontecer no mundo, vai ter um peso ainda maior. Portanto, eu acho que é muito bom sim estarmos sem fazer nada, estarmos distraídos para o tempo passar mais rápido, mas eu sinto que tem que haver um equilíbrio entre o estar distraído e o estar atento, alerta e a perceber o que é que está a acontecer no mundo, porque senão, enfim, é parecido ao que aconteceu, eu não vi bem isto a acontecer, mas mais uma vez vou aqui referir outra vez o podcast Conversas no Lixo, em que eles Conversas para o Lixo, desculpem, em que eles estiveram a falar sobre esta cena toda da quarentena e não sei o quê, e depois tocaram num ponto muito interessante, que são todas as pessoas que neste momento estavam a participar no Big Brother em vários países e que obviamente estando ali isolados, fechados naquela casa sem notícias do exterior, não faziam a mínima ideia do que estava a acontecer no mundo, e que agora há pouco tempo lhes foi dito o que é que estava a acontecer, acho que suspenderam o jogo, não sei bem, e eles entraram completamente em pânico porque não faziam ideia. Então foi um baque com a realidade, muito, tipo um tsunami, foi tudo de uma vez. Eles estavam naquele mundinho completamente à parte e de repente foram sei lá, jogados aos leões da realidade, e foi tudo muito mais assustador, percebem? E é mais ou menos isto que acontece quando nós passamos um dia, 2, 3, 4, o que for, embebidos em conteúdos alheios, que é muito importante também, volto a frisar, mas de repente quando voltamos um bocadinho à vida real, dói mais e custa mais. É como a questão que eu estava a dizer de quando sonho com a minha avó saudável e depois quando acordo e percebo que ela já não está cá, me dói sempre um bocadinho mais, mas pronto, temos de saber lidar com isto, saber ter peso, conta e medida, saber quando é que podemos estar de facto um bocadinho aliados do que se passa, porque também é preciso estar constantemente a ver notícias sobre isto e a pensar sobre esta questão, também não é bom para nós, mas também saber, lá está, saber quando e quando não estar a ver essas coisas, porque acho que é o que falta um bocadinho neste mundo, é o equilíbrio, e no YouTube tem-se visto imenso isso, que é pessoas que se calhar passam meses e meses sem publicar conteúdo nenhum e que agora na quarentena estão a publicar todos os dias ou 2 vezes por dia e de repente
os próprios visualizadores, os próprios subscritores ficam tipo, o que é que está a acontecer aqui? Não estou habituada a isto é too much. Eu estou a sentir isso em relação a muita gente que eu sigo e gosto, mas que estão a publicar tantos vídeos que eu não sei. Às vezes vejo tantos vídeos que eu fico, ok, eu tenho 10 vídeos para ver, qual é que eu vejo? Não sei, então não vejo nenhum. Percebem? Eu acho que acaba por ser contraproducente e eu acho que as pessoas estão, algumas, como eu estava a dizer, isto acaba por ser também um escape para elas próprias, o facto de estarem a criar conteúdo, a editá-lo e publicá-lo acaba por fazer com que elas se distanciem também um bocadinho dos problemas, mas de certa forma também há muita gente, obviamente, a aproveitar-se disto. Sabem que as pessoas estão em casa, que vão ver mais coisas e que têm ali uma oportunidade para ganhar um bocadinho mais de estatuto, de visualizadores, de dinheiro, e isso não tem nenhum mal. Simplesmente acho que se está a chegar a um extremo em que há tanta coisa para ver que as pessoas ficam overwhelmed e acabam por não ver nada. Com os diretos do Instagram, foi a mesma coisa. Eu com a Maria também, com a Lavi de Marie, fizemos dois diretos no início deste isolamento, até que chegámos à conclusão de que havia tanta gente a fazer diretos que não valia a pena nós fazermos também, porque o mercado já estava saturado, percebem? E nós somos 2 pingalhetos no mar de criadores de conteúdos que existem, então mais vale estarmos a fazer a nossa cena com tempo, separadamente, e quando isto tudo voltar ao normal, se calhar aí sim, dedicarmos um bocadinho mais a fazer diretos e, enfim. Vocês perceberam o que é que eu quis dizer. Esta quarentena tem sido uma aprendizagem em tantos níveis, em termos individuais e coletivos também. Nós, enquanto sociedade do país, da Europa, do mundo, isto está a ser uma lição para todos, está a provar-nos que nós conseguimos fazer muita coisa, está a provar que também temos muitas fragilidades e temos que nos levar como seres frágeis, que não somos donos do mundo. O planeta está a respirar um bocadinho, o que é um ponto positivo. Há muita gente a morrer, infelizmente, muita gente doente, isso obviamente é terrível, mas eu acho que só conseguimos ultrapassar isto de uma forma sã se nos focarmos nas coisas boas e tentarmos relativizar um bocadinho as coisas más, porque, enfim, é tudo muito complicado, muito complexo e só ia dizer Deus, mas eu não sou religiosa e há muita gente que fica chateada comigo porque sabe que eu sou religiosa e depois acabo por mencionar o nome de Deus em vão. Peço desculpa. Só o universo sabe o que nos espera depois disto, só o universo sabe quanto tempo é que isto durará. Vamos ver. Tenho muitas saudades da minha família, isso é das piores partes, muitas saudades dos meus amigos, mas pronto, assim que isto acabar, sinto que vai ser uma boa... Isto vai ser uma lição, isto está a ser uma lição para mim para dizer mais vezes que sim, a almoços, a jantares, a passeios, e é engraçado porque foi um dos meus objetivos do ano novo, em 2020, mal eu sabia, amigos, que de facto iria ganhar uma importância tão grande o facto de eu dizer mais vezes que sim para estar com as pessoas, sem saber que uns mesinhos depois iria estar completamente impedida de o fazer. Portanto, vivam a vida, um dia de cada vez, mantenham-se sãos, vejam coisas que gostam, vejam também um bocadinho de notícias. Eu diria que vejam por dia os 10 ou 15 minutos iniciais do telejornal e chega. Porque eu também no início estava a ver os telejornais inteiros, do início ao fim, de manhã e à noite, e também já estava a fritar um bocado. Portanto, vejam os primeiros 15 minutos, que é aquelas notícias mais importantes e que vocês precisam mesmo saber, e depois mudem, vejam outra coisa e pronto. Um diazinho de cada vez. Não se estressem, vejam coisas bonitas, façam coisas bonitas, descansem também. Se tiverem varanda, vão à varanda por mim, porque é das coisas que eu tenho sentido mais falta, é ter uma varandinha onde eu me possa estender a apanhar sol e comer na rua, que infelizmente não tenho. Portanto, se tiverem, aproveitem. Deem miminhos aos vossos filhos, aos vossos animais, aos vossos maridos e maridas, e eu gosto muito de vocês. Vemo-nos para a semana, um grande beijinho.